Olá, o Brasil fechou 2012 com quase 262 milhões de linhas ativas na telefonia móvel. No ano passado foram registrados 19 milhões e meio de novas linhas, o que representou um crescimento de 8,7% na base de assinantes, segundo dados da Anatel. Apesar da expansão do sistema de telefonia móvel, o serviço é um dos que mais apresenta reclamações dos consumidores. A telefonia móvel ocupa o primeiro lugar nas reclamações do Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor, o SINDEC, que é divulgado pela Secretaria de Direito do Consumidor. No ano passado, nos PROCONs de todo o país, interligados a esse sistema SINDEC, foram 172 mil reclamações. No programa de hoje, nós estamos recebendo o deputado federal Ronaldo Nogueira, do PTB. O deputado propôs na Câmara Federal a formação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar esse sistema no Brasil. Deputado Ronaldo Nogueira, prazer recebê-lo. Muito tempo não lhe via e ficamos muito contentes de poder contar com o senhor aqui na UPF TV. Privilégio, Rogério, participar da programação. Fiquei feliz em vê-lo novamente, até em razão da nossa própria relação de amizade com as tuas atividades profissionais no nosso município ali de Carazinho. Deputado, o senhor tem uma trajetória, né, muito interessante como político. Foi durante 5 mandatos vereador em Carazinho, né, inclusive presidente da Câmara de Vereadores. Eu iniciei a minha carreira política com 24 anos em Carazinho, assumindo lá o mandato como vereador. E logo no início do nosso mandato lá, nós idealizamos o Plano Participativo de Habitação, ainda em 1992. Quando as pessoas não tinham as mesmas oportunidades de hoje de acesso à casa própria. E aquele programa culminou com a possibilidade de que mais de 600 famílias tivessem acesso à sua casa própria. E hoje em Carazinho, então, nós temos lá a realidade, o residencial Cantares, residencial Lindóia, residencial Filadélfia. E a partir daí os nossos mandatos foram sucessivos. Já no ano 2000, quando nós exercemos a presidência da Câmara, nós procuramos ali implementar um modelo de gestão analisando os indicadores, e foi o período que a Câmara Municipal de Vereadores menos gastou. Foi logo que iniciou a eficácia da lei da responsabilidade fiscal, e dos municípios da região aí a Câmara Municipal de Carazinho foi uma das únicas que tiveram as suas contas aprovadas pelo Tribunal de Contas em razão do modelo de gestão que nós implementamos no exercício da presidência. A Câmara de Vereadores é sempre o primeiro passo de um político, né? E aí o senhor concorreu numa eleição, não conseguiu se eleger, e na última eleição o senhor fez 60 mil votos, que é uma votação expressiva. Eu concorri a deputado federal em 2006, naquela ocasião nós obtivemos na faixa aí de 22 mil votos, e agora em 2010, na última eleição, nós concorremos e conseguimos a marca dos 60 mil votos aí. Nós ficamos como suplente, mas em razão do titular do mandato, que hoje é o secretário de Obras Públicas no estado do Rio Grande do Sul, Luiz Carlos Busato, haver assumido essa função junto ao governo do estado, então possibilitou que logo no início ainda, no dia 17 de fevereiro, nós assumimos o mandato de deputado federal e estamos exercendo na plenitude até o dia de hoje. Deputado, como o senhor tem encaminhado o seu mandato? O que o senhor tem priorizado, além, é claro, do atendimento à sua cidade de Carazinho e à região como um todo? Nós procuramos, em cima de um propósito, primeiro o compromisso com a função o cargo que nós fomos investidos. O deputado, a prioridade da atuação parlamentar é ser um legislador. E nós nos dedicamos muito a estudar matérias que são importantes, que a sociedade há tempo espera de iniciativa do Legislativo, e tivemos uma participação muito importante porque apresentamos aí na faixa de 17 projetos de lei,
Alguns projetos de lei eles já foram aprovados, como é o caso da regulamentação da profissão do detetive particular, que é uma atividade milenar, e no Brasil ainda não era regulamentada essa função, é uma necessidade. Também a regulamentação das férias para o empregado doméstico, eu penso que foi uma iniciativa extraordinária. Nós trabalhamos muito forte pela aprovação do projeto de lei que concede o adicional de periculosidade para os vigilantes, que era uma classe. Hoje o contingente de vigilantes no Brasil são mais de 430 mil homens que trabalham nessa área e são importantíssimos para a segurança pública e não recebiam esse benefício que é o adicional de periculosidade. E também o nosso mandato ele está formatado em cima de um compromisso. Nós fomos um dos deputados mais presentes. Isto já ocorreu em 2010, em 2011, aconteceu em 2012. Nós pretendemos continuar agora em 2013. E também nós sempre estamos entre os 5 deputados que menos gastam. Nós somos muito rigorosos no que diz respeito à aplicação dos recursos que são disponíveis no gabinete. O nosso gabinete, Rogério, ele tem uma estrutura técnica que trabalha nos ministérios em relação com as prefeituras, na elaboração de projetos para captar recursos. Nesses 2 anos, nós conseguimos viabilizar aí na ordem de 42 milhões de reais de recursos, beneficiando em torno de 72 municípios da nossa região. Eu não estou falando nas emendas individuais, eu estou falando em recursos buscados no orçamento da União, nos programas dentro dos ministérios. Bom, deputado, o senhor tem se dedicado também boa parte do seu mandato na questão da instalação de uma CPI para investigar o sistema de telefonia. Eu acabei de dar os números da telefonia móvel no Brasil, que hoje é um clamor público diante das tamanhas dificuldades que o consumidor enfrenta. Sem dúvida nenhuma. Tu veja, hoje são 260 milhões de aparelhos celulares no Brasil. 82% desses é da modalidade pré-pago. E o Brasil é o único lugar no mundo que tu paga por antecipação um serviço e você paga mais caro. É verdade. O Brasil hoje, você considerando os 4 países do BRIC, Brasil, a Rússia, China e Índia, pela utilização de 200 minutos, por exemplo, num telefone pré-pago, aqui no Brasil você paga R$270, o quanto que na Índia é R$8. Então são valores, um distanciamento de remuneração pelo consumidor que nós não podemos concordar que o brasileiro continue sendo lesado por esses 4 grupos econômicos que detêm o controle do mercado de telecomunicações. O que é importante o consumidor, o usuário saber também que hoje o brasileiro carrega uma sacola para levar os aparelhos celulares porque tem que ter um de cada operadora. E a China produz a modalidade de aparelho celular com suporte para 4 chips somente para o mercado brasileiro. Então as operadoras de telefone encontram esse cenário fértil somente aqui no Brasil porque existe uma inércia da Anatel e do próprio CAD. Quando ocorreu, Rogério, a Lei Geral das Telecomunicações, quando houve a transferência do sistema público para o sistema privado lá no início da década de 90 ainda, a Lei Geral das Telecomunicações ela foi formatada em algumas premissas: a qualidade dos serviços, a competitividade, a eficiência desses serviços e a universalidade dos serviços. Como os investimentos estavam partindo do zero, principalmente para a telefonia celular, foi criado um elemento
para subsidiar os investimentos na infraestrutura, e é um elemento chamado interconexão. É quando você faz a ligação de uma operadora para a outra, então você vai pagar um aluguel pela utilização da rede da outra operadora. E esse é o elemento perverso que encarece o serviço de telefonia no Brasil. Os preços, de acordo com a Lei Geral de Telecomunicações, da interconexão, eles deveriam ser revistos em 2002 e a Anatel não fez isso. A Anatel, depois que nós iniciamos esse movimento, noticiou uma redução de 55% lá para 2015, mas isso deveria ter ocorrido lá em 2002. Então a CPI tem esse objetivo, de investigar os valores arrecadados com a interconexão de 2002 para cá e os valores investidos na infraestrutura. Deputado, quanto esse mercado movimenta, o papel da Anatel, do CAD, né, a força que essas empresas têm? Eu queria tratar desses assuntos com o senhor logo depois do intervalo. Nós estamos conversando com o deputado federal Ronaldo Nogueira. Voltamos em seguida aqui na UPF TV. Estamos de volta com o programa Direitos dessa semana, recebendo o deputado federal do PTB, o deputado Ronaldo Nogueira, que propôs a instalação de uma CPI na Câmara Federal para investigar o sistema de telefonia no Brasil. Deputado, as pessoas hoje tiveram a facilidade de ter o celular, mas os serviços, além do preço, são péssimos. Linha que cai, falta de sinal, cobranças indevidas, né, cobranças de serviços que nunca foram contratados, sem o fato de que a pessoa nunca pode medir exatamente quantas ligações ela fez. Isso só acontece no Brasil? Só acontece no Brasil. A premissa da competitividade, que era um dos objetivos da Lei Geral das Telecomunicações, em razão da ineficiência da atuação do nosso órgão regulador, que é a Anatel, proporcionou um cenário muito fértil para esses 4 grupos econômicos que detêm o controle das telecomunicações no Brasil. Esses grupos detêm mais ou menos fatias iguais de controle de mercado. Uma detém o controle aí na faixa de 26% a 27%, 24%, 22% e 20%. É uma concorrência disfarçada. Na verdade, há um acordo de compadres para que o consumidor brasileiro seja dominado por esses grupos econômicos. E você veja aí que é um mercado que movimenta bilhões, na faixa aí de 280 bilhões por ano. Isso equivale a mais ou menos 7, 8% do PIB que o mercado de telecomunicações movimenta. Eu penso, Rogério, que quando ocorreu a privatização, apesar das boas intenções, mas houve um certo conteúdo de irresponsabilidade, porque a própria posição dos satélites, que tudo tem a ver com segurança nacional, também foi entregue para esses grupos econômicos. Então, hoje, o Brasil depende essencialmente, por força dessa legislação, desses grupos econômicos que detêm o controle do mercado de telecomunicações no Brasil hoje. Essas práticas que eles realizam no Brasil, nas suas matrizes, elas foram multadas por bilhões de dólares, com bilhões de dólares em suas matrizes. Eu sei os números, mas precisamente agora eu não tenho a cartilha comigo aqui, mas eu vou te repassar esses números dos valores que eles foram multados em suas matrizes. E aqui no Brasil, por crime contra a ordem econômica, a multa é 0. E as multas relacionadas à qualidade de serviços, segundo dados do Tribunal de Contas da União, a Anatel, entre as agências reguladoras, das 11 existentes, a Anatel é a menos eficiente. A eficácia da aplicação das multas relacionada à qualidade de serviços é de apenas 4, 5%.
Então não é possível nós continuar convivendo com esse cenário. O trabalhador brasileiro, o usuário da telefonia celular no Brasil sendo lesada por esses grupos econômicos. Deputado, os PROCONs são fragilizados. A gente sabe que tem uma fragilidade muito grande em todo o país. A Anatel é ineficiente, como o senhor diz. O CAD não desenvolve o processo, não dá continuidade ao processo. Como fica o consumidor brasileiro? Está na mão de quem, então? De Deus só? Se o próprio CAD, você imagina, tem processo que foi produzido pela própria Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça, denunciando crimes contra a ordem econômica, encaminhadas ao CAD, que deveria regular, intervir como uma instituição de Estado a favor do consumidor. Esses processos estão no CAD há 2 anos e não há uma movimentação. Nós representamos isso no Ministério Público Federal, tanto denunciando as práticas das operadoras de telefone e denunciando a inércia da Anatel, a passividade do CAD, porque nós não podemos permitir, principalmente o Congresso Nacional, através da sua representatividade popular, precisa fazer uma intervenção através de uma comissão parlamentar de inquérito. Nós estamos, Rogério, fazendo um trabalho simultâneo, motivando as pessoas através das redes sociais para que participem dos protestos que são realizados todo dia 21, desligando seus telefones celulares por 1 hora, do meio-dia a 1. Esse movimento está crescendo e é um elemento que surge da própria sociedade, já que as instituições de Estado hoje estão tendo uma relação de compadre com esses grupos econômicos que estão lesando o usuário brasileiro. Deputado, o senhor já colheu 188 assinaturas, já teria número suficiente para a instalação da CPI. Por que a Câmara não instalou ainda? O lobby é muito forte dentro? Nós protocolamos na mesa, na presidência da Câmara dos Deputados, no dia 9 de agosto de 2012, o requerimento pedindo a instalação da CPI com 188 assinaturas de apoiamento de deputados. E com certeza o lobby, não só por parte das operadoras de telefone, mas do próprio governo, através do Ministério das Telecomunicações, certamente tiveram uma influência muito forte para que essa CPI não seja instalada. Aqui que entra a importância da participação da sociedade, se manifestando através do site da Câmara, pedindo a instalação da CPI. Porque nós temos condições, sem dúvida nenhuma, Rogério, de mudar esse quadro, para que o usuário tenha serviço de telefonia com qualidade, não precise mais, se você eliminar esse elemento chamado interconexão. O artigo 152 da Lei Geral das Telecomunicações, ali especifica qual é o objetivo, a natureza da interconexão, que é para subsidiar a infraestrutura de rede. Ela não pode ser um elemento de lucratividade das empresas. O Ministério da Justiça diz que a arrecadação em cima da interconexão é responsável por quase 50% do faturamento bruto das empresas. Elas reconhecem 25%, 30%. Então já é um absurdo. A interconexão é para subsidiar a infraestrutura de rede. Se tu não tem qualidade de serviço, se você não tem universalidade de serviços, é porque não há investimento em infraestrutura. Então, o erro, as práticas nocivas, elas são explícitas. Só a Anatel e o CAD é que não vê isso. Deputado, a gente está falando do sistema de telefonia móvel, mas essas empresas detêm também hoje a telefonia fixa, obviamente, né? A internet, né? Acesso a 3G e 4G que vai entrar no Brasil, e também TV por assinatura. Ou seja, elas têm um grande conglomerado de consumidores que ficam reféns, né, dessas companhias. Isso vai ser tocado na CPI ou o senhor vai centrar só no telefonia móvel? Com certeza. Nós precisamos também eliminar com a taxa básica da assinatura do telefone fixo. Isso aí não anda na Câmara, né, deputado? Porque, tu veja bem, você deve pagar um serviço pela utilização de serviço. Você não tem que pagar a taxa
para você ter acesso a um serviço público. É só no Brasil que acontecem essas práticas, Rogério. A taxa básica do telefone fixo é injusto, é ilegal, é imoral. Lamentavelmente o STJ disse que podia ser cobrado, né? Olha, é uma relação que nós não... Eu penso que com a comissão parlamentar de inquérito, nós podemos abrir a tampa dessa panela e muita coisa vai aparecer ali, muitas práticas que a própria justiça diz que é justa, só que na realidade nós sabemos que não é justa. E a comissão parlamentar de inquérito vai abrir essa tampa e vai descobrir ali muitas relações de compadre que existem entre instituições que deveriam defender o interesse do Estado brasileiro, defender o interesse do consumidor, mas parece que está do lado desses grupos econômicos internacionais que estão lesando o usuário brasileiro hoje. A sua expectativa, deputado, agora a Câmara retoma os trabalhos em fevereiro, é de instalação o mais rápido possível da CPI? Eu conversei com os dois possíveis presidentes da Câmara agora, tanto o deputado Henrique Eduardo Alves. Quando eu falei para ele sobre a CPI, ele silenciou. Quando eu conversei com o deputado Júlio Delgado, ele disse que é favorável, ele vai determinar a instalação da CPI. Então, a participação da sociedade, a nossa parte nós estamos fazendo, nós fizemos representação no Ministério Público Federal, nós estamos constantemente nos manifestando na tribuna da Câmara, nós estamos, todo dia 21, nós estamos panfleteando nas ruas movimentadas das maiores cidades do estado do Rio Grande do Sul, estamos fazendo chamamento para que outras pessoas façam adesão a esse protesto que ocorre todo dia 21 e a cobrança da sociedade, dos seus parlamentares, o qual tem relação à mesa diretora da Câmara dos Deputados, ao próprio Ministério Público Federal, à própria Anatel, é importantíssimo para que essa CPI seja instalada e nós mude esse quadro, Rogério. Bom, deputado Ronaldo Nogueira, quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui na UPF TV. Parabéns pelo seu trabalho, né? Desejo que o senhor tenha sorte na instalação dessa CPI. Agradecer também ao Paulinho Arcego, que é seu assessor, que foi muito gentil no trato dessa entrevista, que eu espero que o senhor possa voltar mais vezes para a gente conversar, trazendo já as primeiras investigações da CPI. Eu vou te manter informado e eu quero dizer-lhe que eu fico muito honrado, Rogério, por estar conversando contigo, por tudo aquilo que você representa, aquilo que você representa para a nossa cidade de Carazinho, para a região, e eu estar aqui na UPF, na TV UPF, para mim, eu fico muito honrado pela oportunidade, eu sou privilegiado por estar participando desse programa. Obrigado. Nessa semana nós conversamos com o deputado federal do PTB, o deputado Ronaldo Nogueira, que está propondo uma comissão parlamentar de inquérito na Câmara para investigar o sistema de telefonia no Brasil. Na próxima semana a gente vai estar de volta tratando de um outro tema. Obrigado também pela sua audiência e até lá.